Olá, bom dia a todos meus alunos do Colégio Conectar Antares, professor Romário falando. A nossa videoaula de hoje, ela vai se basear um pouco na questão climática do nosso país e também na questão das massas de ar que influenciam a dinâmica climática brasileira. Nós temos que entender as diferenças entre clima e massas de ar. Nós vamos ver um pouco de massas de ar agora para nós entendermos qual é a diferença entre as duas. Massa de ar é uma parcela extensa e espessa da atmosfera com milhares de quilômetros de extensão, que apresenta características próprias de pressão, temperatura e umidade, determinadas pela região na qual se origina. Ou seja, onde surge a massa de ar vai determinar como ela é. Por exemplo, caso uma massa de ar nasça ali na região equatorial, ela vai ser uma massa de ar quente e úmida. Caso ela nasça numa região polar, ela vai ser uma massa de ar muito fria. E a região tropical vai ter sua característica e assim sucessivamente. Onde ela nasce vai influenciar totalmente a sua, o seu, a sua influência e a sua temperatura, umidade, pressão e etc. No Brasil, nós temos influência de 5 grandes massas de ar: a massa de ar equatorial continental, a massa de ar equatorial atlântica. A equatorial continental está somente no solo, ou seja, está na zona continental do nosso país. A massa de ar equatorial atlântica quer dizer que ela vem dos oceanos ou do Oceano Atlântico. A massa de ar tropical continental quer dizer que ela está na zona continental, na zona de solo do nosso país. E a massa tropical atlântica quer dizer também que já vem da zona ali do Oceano Atlântico, mas está na zona tropical do nosso país, certo? E por último, a massa de ar polar, que está na zona fria, na zona sul da América do Sul ali, que influencia também a dinâmica climática do nosso país. Agora nós vamos ver como essas massas de ar influenciam no decorrer do ano ao clima do nosso país, certo? Bom, no verão, a massa de ar equatorial ela vai influenciar praticamente todo o centro-oeste e região norte do nosso país, influenciando inclusive no nosso próprio estado, Goiás. Tanto que no período de verão, até então, uns dias atrás, de verão a outono, ela vai influenciar muito o nosso estado, que é um estado de clima tropical. Como ele é de clima tropical, essa massa de ar vai influenciar aqui principalmente no período de verão. Ou seja, nosso verão vai ser muito chuvoso. A massa de ar equatorial ela é quente e úmida, então vai ser quente e chuvoso esse período do verão. Já no período do inverno, a massa de ar que vai influenciar o nosso estado, ou centro-oeste e norte, aliás, uma faixa do centro-oeste e uma faixa do norte, vai ser a massa de ar tropical atlântica. Ela vai influenciar nosso estado e vai ser o período de seca. Vai ser um período de total seca aqui no nosso estado. Nós sabemos que é um período que não chove. Então, basicamente, nós temos dois tipos de climas definidos na região centro-oeste e em Goiás, que é o verão chuvoso e o inverno seco. No próximo slide, nós vamos ver um pouco sobre os tipos de chuva. Chuvas orográficas, ou chuvas de relevo, é o tipo de chuva em que o relevo vai determinar a sua presença. E nós temos também as chuvas convectivas, ou de convecção, que é a chuva que ocorre quando o ar quente sobe e ele entra em confronto com o ar frio que está na atmosfera. Então vai ser um confronto vertical e assim irá causar as chuvas. E nós temos também as chuvas ciclônicas ou frontais. Nesse caso, a massa de ar fria e a massa de ar quente irão se colidir horizontalmente.
horizontalmente, de acordo com o que eu estou fazendo aqui. Uma massa de ar quente e uma massa de ar fria. Elas se colidem na forma horizontal. Então, a convectiva é vertical e a frontal é horizontal, certo? Classificação climática do Brasil. A nossa região norte predomina o clima equatorial. E na nossa região do extremo norte ali, um pedaço que está entre a região de Roraima e a região do Amapá, é clima tropical, predominante. No centro-oeste, por grande faixa do centro-oeste, ou quase todo, predomina tropical. Já no nordeste é semiárido, a famosa região da Caatinga ali. Tropical de altitude, região sudeste, onde existe presença de Mata Atlântica também. Nós temos também a região que é tropical Atlântico ali, que está principalmente na faixa costeira, na região sudeste e nordeste do Brasil. E a região subtropical, que está predominantemente ao sul do Trópico de Capricórnio. Bom, a videoaula de hoje foi basicamente isso. Climas do Brasil e massas de ar que influenciam o nosso país, influenciam a dinâmica climática do nosso país. Caso haja alguma dúvida, vocês têm o meu e-mail para mandar alguma dúvida, alguma pergunta, alguma sugestão, ou o Instagram do GeoAulas. Tem muitas sugestões para vocês lá e muitas vezes eu faço alguns testes lá sobre os conteúdos de geografia, certo? Abraço a todos e até mais.